Salve pessoal, tudo bem? Aqui professor Wilson Fernandes, mais uma vez nas discussões de atualidades. Hoje, pessoal, nós vamos discutir um conceito que é transversal nas ciências humanas, que é justamente a questão da liberdade na sociedade de massa. Pode parecer algo muito abstrato, mas a gente vai mostrar para você aí como esse conceito pode te ajudar a pensar diferentes contextos apresentados na contemporaneidade. Então, o nosso objetivo, o nosso conteúdo da aula de hoje é entender como a noção de liberdade pode ser sustentada no contexto da sociedade de massa, né? Então, quando a gente fala de sociedade de massa, nós estamos falando de processos históricos, de construção histórica, que nos levaram a viver hoje em dia nessa sociedade de um indivíduo que se coloca num contexto muito maior do que ele mesmo, né? Então, a gente vai tentar entender um pouco isso melhor hoje aqui. Qual que é o objetivo de aprendizagem da nossa aula, então? É aplicar o conceito de liberdade em diferentes contextos e situações consequentes da sociedade de massa, capacitando cada um de vocês a operacionalizar esses conceitos em diferentes contextos argumentativos. Tá aí então, galera, a função da aula de atualidades é sempre essa, contribuir para que você tenha maior repertório argumentativo aí para os seus objetivos, né? Começando então, vamos lá, o que é sociedade de massa? É resultado de um processo histórico complexo em torno da forma de produção e reprodução do quê? De mercadorias. Em certo aspecto, a criação de uma forma de relação fundada no consumismo. Isso tem que ficar bem claro, pessoal. Uma das características da sociedade de massa é esse princípio voltado pura e simplesmente para o consumo. Então o sujeito se dissolve numa esfera de consumo permanente em vários aspectos. A gente tem que entender que consumismo é diferente de consumo. Consumir, todo ser consome de alguma forma. Para estar vivo eu estou consumindo, por exemplo, o ar que eu respiro aqui nesse momento. No entanto, pessoal, o consumismo se apresenta como uma das características da nossa sociedade contemporânea. Nós vivemos em torno da busca por felicidade, por prazer, em torno do consumo de mercadorias, de forma compulsória. E isso nos leva à base do que a gente pode chamar de sociedade de massa, sendo aqui, obviamente, bem conciso para a gente ter a operacionalização desse conceito. A implementação de uma racionalidade técnica. Quer dizer, a sociedade de massa ela não lida mais com a razão como o homem moderno lá do século XVI, XVII e XVIII, no contexto do iluminismo e do esclarecimento, né? A racionalidade técnica utiliza a razão pura e simplesmente para tarefas muito bem determinadas em torno do consumo. Então, para usar o conceito da maneira mais correta, do consumismo, vamos dizer assim. Então, isso é que a gente pode dizer de maneira muito breve o que é essa racionalidade técnica. Qual que é a consequência disso, Wilson? A homogeneização do pensamento e a dissolução do sujeito na massa. Quer dizer, nós somos dissolvidos nessa sociedade e vivemos aí as nossas vidas a partir de processos mecânicos mesmo, né? Processos repetitivos que vão se mantendo e isso caracteriza esse momento histórico em que a gente vive, né? Vamos lá, eu trouxe um autor aqui, pessoal, que vocês vão gostar de conhecer, em alguns outros momentos a gente vai discutir ela também aí nas disciplinas, que é a Hannah Arendt. Uma filósofa contemporânea que vai pensar bem claramente isso, né? Como as massas devem ser dominadas. Hannah Arendt é uma autora que não vai ter papas na língua nesse aspecto, né? Mostrar que, em certo aspecto, a publicidade e a propaganda, elas tomaram conta do homem contemporâneo. Nós somos bombardeados por essas informações e parece que fora do consumo não há felicidade. A política contemporânea, na perspectiva de Hannah Arendt, é fundada na força e no consumismo, o que gera, em certo aspecto, essa sensação de não se encontrar, de estar no meio de muita gente, mas não achar realmente quem é você, né? A Hannah Arendt vai trabalhar nessa oposição a partir de um homo faber e o animal laborans, né? Laborans, quer dizer, um homem da fabricação e um animal voltado para o trabalho, né? A facilitação de regimes autoritários e o declínio do debate político na esfera pública é a consequência, segundo a autora, de todo esse processo que a gente vive na era das sociedades das massas, né? Então, de alguma forma, esse jogo de implicação entre esses elementos explica um pouco a forma como nós, homens contemporâneos, nos organizamos. E aí, pessoal, para continuar, é interessante perceber que não é só a Hannah Arendt que discute isso. Existe um autor também chamado Herbert Marcuse, que vai pensar isso profundamente em termos filosóficos. Principalmente a partir dessa questão da negação da liberdade, ou melhor, você é livre? Essa é a pergunta. A sociedade nos dá a liberdade? Muita gente, eu não sou livre e tal. Em certo aspecto, a liberdade faz parte da sociedade. No entanto, nós temos uma liberdade matrizada pela ideia do consumismo permanente, ok? E é isso que o Marcuse vai dizer. Vamos tentar ver o que o Marcuse diz aí? A negação de liberdade e até da possibilidade de liberdade corresponde à concessão de liberdades onde elas fortalecem a repressão. É como se fosse uma liberdade já estabelecida até onde o sujeito pode ir. Isso é importante, Wilson? Lógico, senão não haveria sociedade.
No entanto, cada vez mais nós vamos nos tornando um grande coletivo único voltado para o consumismo. Né? No mesmo grau em que é permitido à população romper a paz onde quer que ainda existam paz e silêncio, ser feia e enfeiar as coisas, transpirar familiaridade, é também assustador ofender a boa norma. É assustador porque expressa o esforço legal e até organizado para rejeitar os outros em seu próprio direito, para impedir autonomia até mesmo em esfera da existência pequena e reservada. O Marcuse apresenta, assim, um homem unidimensional, né, que está fechado em apenas uma dimensão massificante, uma dimensão em que cada vez mais nós estamos voltados apenas para o consumismo e para o espetáculo, para a espetacularização da vida. Né? Isso é bem legal, galera. Para fechar, o Guy Debord apresenta uma temática interessante numa obra chamada A Sociedade do Espetáculo. A gente colocou aí para vocês como reforço de teoria e assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal!